coleta de informações ou de perguntas referente aos colaboradores que estão de Anuame sobre essa questão do AME Santo André, né, do referente ao hospital de campanha. E aí a gente já vai fazer uns direcionamentos com relação aos profissionais que vão estar respondendo essas perguntas. Então, a primeira questão era de um colaborador nosso que dizia assim: gostaria de saber se haverá mudanças nos EPIs. Observo que em outras instituições mudaram a máscara para a N95 dos colaboradores para melhor proteção. Dr. Carlos, o senhor pode responder para a gente, por gentileza? Claro. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. O EPI, ele tem a sua função específica, obviamente, né? E o que muda é para quem está na área COVID. E aí você, obrigatoriamente, tem que usar a máscara N95. Fora de área COVID, não há evidências que você se beneficie do uso da N95. Quando a gente fala que não tem evidência, é porque os estudos, até o momento, eles não sugerem que esse risco seja maior em outras áreas. Então, ainda não é uma determinação da Anvisa você usar a máscara diferente da N95 em área COVID, então tem que usar a N95 em área COVID, em área não COVID você pode usar a máscara cirúrgica sem problemas. Em área administrativa, segue a orientação da Anvisa de permitir a máscara de tecido. Tá, ok, doutor Carlos, muito obrigada pelas orientações. A próxima é: qual será o caminho para os possíveis pacientes que venham a óbito na unidade? Eles irão passar na porta do refeitório? E qual o risco para quem estiver no refeitório, uma vez que pacientes infectados ainda transmitem a doença? Paciente infectado transmite a doença, paciente em óbito não transmite a doença, a não ser por contato direto, né? Obviamente, ele não respira, ele não elimina o vírus da forma respiratória, que é a principal forma de transmissão. Você teria um risco aí por contato. Então, existe todo um protocolo para cuidado com o corpo, e esse protocolo foi lançado no Ministério da Saúde no começo do ano passado e foi revisado no final do ano. E ele preconiza que o corpo seja, depois manipulado da forma adequada, ele é ensacado com saco lacrado. E a partir desse momento, você já eliminou qualquer risco de transmissão. Então, ele segue o fluxo que segue em todo hospital. Qualquer hospital que lida com morte de doença infecto-contagiosa, eles passam por esse processo, né? Segue o protocolo, é ensacado, lacrado, e aí não há risco dele passar em qualquer área do hospital, e aí no nosso caso, no caso do AME, dele passar numa área onde tem outras pessoas, por exemplo, tá? Então, o risco teria se aquilo se tivesse aberto, né? E não vai ser o caso. Tá certo. A próxima pergunta ainda para o Dr. Carlos. Como será feita a transferência do óbito do quarto andar para o térreo? Como eles serão transferidos em áreas comuns? Haverá uma higienização do local? E os pacientes e funcionários, como ficarão, já que temos funcionários fixos no térreo? Então, é uma pergunta que é muito semelhante à outra, né? Como se faz a manipulação e o transporte do corpo, né? Então, o corpo estando ensacado, você faz a higienização depois da maca que houve o transporte, mas eu queria reforçar a transmissão aérea desse vírus, né? Não é um vírus de transmissão de contato, esse risco é um risco potencial, mas não foi demonstrado até hoje, mas obviamente que depois da passagem você tem que fazer a higienização. Mas higienização onde há risco de toque, né? Por exemplo, a maca onde transportou, e não do ar. Tá? O ar, como eu disse para vocês, o corpo foi lacrado, ensacado e lacrado, e não há transmissão aérea a partir desse momento, né? Então, não há por que se pensar em troca de ar, por exemplo, para onde passar esse corpo. E os funcionários que, porventura, estejam no local onde está passando uma maca com o corpo, eu posso assegurar para vocês que não há risco nenhum com relação a isso. Eu trabalho em outros hospitais onde a gente está lidando com Covid já há muitos meses, né, há mais de um ano agora, e nenhum deles você tem um fluxo de paciente que vai a óbito
com retirada de funcionários ou com troca de ar específica nesse trajeto todo. Isso não é considerado uma situação de risco, e vocês podem ter certeza que o protocolo para manejo do corpo que foi lá estabelecido pelo Ministério da Saúde, como eu falei para vocês, ele vai seguido à risca no AME. Então, todo esse protocolo preconiza uma série de medidas e a gente vai adotar essas medidas se porventura tiver algum óbito no AME. Obrigada, doutor Carlos. A próxima pergunta a gente direciona à Rita. Não seria interessante reativar as copas dos andares, evitando assim aglomeração no refeitório, tendo em vista o aumento do número de pessoas do AME com os funcionários do hospital de Covid? Tá. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, por estarmos aqui. É muito bom estar com vocês, para a gente estar conversando a respeito, que a gente sabe que tem muita aflição, muito questionamento. Em relação às copas, assim, vão ser ativadas copas do 4º andar, ou seja, da unidade de terapia intensiva, no caso do hospital de campanha, e a unidade de internação. Portanto, essas copas sendo ativadas, a gente não vê o porquê a gente ativar as demais, né? Que vai manter o mesmo fluxo. A partir do momento que os funcionários do hospital de campanha vão utilizar as copas do 4º andar, ok? Certo, Rita, muito obrigada. Uhum. Eu até gostaria de estar aqui colocando, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer, né, da explicação da Rita, do Dr. Carlos, vocês podem se manifestar ou até mesmo levantar a mão, assim como fez o Dr. Carlos agora. Pode falar, Dr. Carlos, por favor. Eu vou só complementar o que a Rita falou. As copas, se a gente for olhar a legislação, não é para ter copa fora do refeitório, tá? Então, a gente acaba fazendo adaptações por causa da questão da Covid mesmo. Sim. Então, a gente não pode reabrir copa onde não é área Covid e não é área fechada. E área fechada é UTI, e a gente vai considerar a enfermaria da Covid, do 4º andar, como uma área fechada. Isso. Então, a gente não tem permissão de legislação para reabrir copa em outros locais. A gente poderia considerar, se fosse uma situação de risco, mas como a Rita explicou bem ali, esses funcionários do 4º andar, eles não vão descer para o refeitório para suas refeições, então não há esse risco maior. Obrigada, doutor Carlos. Rita, mais uma questão para você. Gostaria de saber qual o fluxo dos pacientes COVID ao ir fazer tomografia. Eles vão passar pelo corredor onde os funcionários e pacientes transitam? Sim, eles vão passar, assim como o óbito também vai passar, tá? Foi preconizado a realização dos exames de tomografia no período da noite, mas nem sempre isso é possível. Então, como que a gente vai fazer quando não for possível? Não vai fazer à noite, vai fazer durante o dia, durante tem paciente. Nós vamos tratar esse paciente como paciente com tuberculose. Ele vai descer para fazer exame, ele vai descer com a máscara comum, ok? Então, ele desce com a máscara, então o método é o mesmo. Você vai descer, você vai limitar ao máximo esse paciente, a saída dele do quarto. Mas havendo necessidade, então esse paciente ele vai descer com a máscara, assim como a gente faz com paciente com sarampo, com varicela, com tuberculose, ok? Quer complementar alguma coisa, doutor Carlos? Não, é isso mesmo. É claro que as pessoas se preocupam um pouco mais, porque aí o paciente está respirando e teria um risco potencial de transmitir. Sim, mas aí é o que você falou, ele desce com máscara. Exatamente. Essas situações vão ser pontuais, né? A gente não acredita que isso vai ser muito frequente, né? E também, eu repito aquilo que eu falei com relação a óbito. Todos os hospitais hoje trabalham com essa situação. Nenhum hospital tem uma tomografia exclusiva para a COVID. E geralmente a radiologia de um hospital ela fica distante das UTIs mesmo, e todo hospital segue um fluxo em que o paciente, quem tiver na maca transportando a maca vai usar os EPIs adequados. Sim. E o paciente é colocado máscara nele para fazer esse transporte, então é isso mesmo.
E vale ressaltar que a tomografia no AMI vai ficar exclusivo para a COVID e o raio-x ele vai ser portátil. Então, assim, os pacientes não vão descer para fazer raio-x. Então, assim, o acesso, o fluxo deles vai estar bem limitado, entendeu? Muito obrigada. Em respeito a todas as perguntas que foram, né, encaminhadas ao formulário, mesmo que em algumas situações pontuais a gente já tenha sanado o fluxo, eu ainda, mesmo assim, eu irei lê-la, tá bom? Então, doutor Carlos, com a mudança de acesso, entrada e saída dos funcionários pelo refeitório, fica uma situação de desconforto para quem está almoçando. Isso porque às 13 é a troca de plantão dos funcionários que trabalham meio período, além de médicos que estão chegando ou saindo. Seria esse o melhor acesso? Não poderíamos trocar pela entrada principal dos pacientes? Até porque o horário do almoço é o único momento em que somos obrigados a retirar a máscara. E o fluxo de funcionários entrando e saindo causa aglomeração e maior risco de contaminação. Essa pergunta é extremamente pertinente. Na verdade, na pergunta já está respondendo tudo, né? As ponderações que a gente fez são exatamente essas que estão na pergunta, e por causa disso a gente alterou esse fluxo no início da semana. Então, vocês já puderam ver que aí nos últimos dias a entrada já não é pelo refeitório, ela é feita pela porta de vidro ali de acesso de cadeirante. Muito obrigada, doutor. Rita, o quinto andar irá funcionar normalmente? Na verdade, o quinto andar, ele não tem atendimento de fisioterapia, tá? Vai manter a farmácia e vai manter a telefonia. Então, nós vamos ter aí telefonia e farmácia. Não temos fluxo de paciente no quinto andar, porque não está tendo atendimento de fisioterapia. Tá certo. A próxima pergunta, na verdade, é um compilado de perguntas, mas elas já foram todas contempladas aqui, mas mesmo assim eu vou direcionar, tá? Caso ocorra um óbito, o fluxo de passagem do corpo será pelo corredor onde ficam os pacientes que realizam exames e onde ficam os colaboradores do SAL, serviço social, faturamento e outros. É correto e seguro? Bom, já foi explicado isso, né, pelos convidados. Devido ao hospital de campanha, o fluxo de entrada e saída de todos os colaboradores será feita pelo refeitório. Estou muito desconfortável com essa situação, pois o refeitório é o único local que tiramos a máscara e o fluxo de pessoas teve um aumento considerável. Isso está correto? A entrada neste momento em que teremos com o hospital de campanha não poderia ser feita pela porta principal? Bom, é só para não se tornar repetitivo, ela já foi respondida, então vou passar para a próxima. Rita, a porta corta-fogo que fica entre os elevadores grandes e os pequenos, o espaço onde está localizado o ponto eletrônico, ficará fechada? Os elevadores grandes ficarão reservados apenas para o hospital de campanha? E no caso de pacientes acamados, qual elevador eles poderão acessar? Tá. Então, assim, os pacientes que necessitem utilizar o elevador grande, né, porque não comporta uma maca no elevador pequeno, ele vai usar esse elevador normalmente. Nós temos 2 elevadores. Nós temos o elevador que está identificado para COVID, que é esse que eles vão utilizar, e o outro elevador. Mesmo que está identificado, mesmo o paciente com COVID descendo, você vai ter que fazer uma higienização nesse elevador, então fazer uma terminal, tá? Então, o paciente desceu, você já tem que estar... Hoje nós estávamos conversando com o pessoal da higienização, eles têm que ficarem alerta, porque esse elevador, ele tem que sofrer uma terminal. O que nós vamos utilizar para esse paciente, caso necessário, é o outro elevador que não está sendo utilizado para COVID. Porque foi fechadas as portas corta-fogo? Para limitar o fluxo de pacientes também, os pacientes do AMI, funcionário do AMI, ok? Quando que a gente vai precisar usar esse elevador grande também? A farmácia. A farmácia, ela recebe, né, insumo, soro, enfim, e ela não tem como subir pelas escadas. Então, ela também vai utilizar esse elevador. O mesmo elevador que utilizou para aquele paciente acamado que não comporta no elevador pequeno. Tirou a dúvida? Tudo bem? Sim.
Rita, mais uma colocação aqui. Os Tá. colaboradores descerão com roupa privativa pelas dependências do AME? Então, na verdade, a gente já conversou a respeito das roupas privativas. A roupa privativa, ela funciona mais para você limitar, né, o acesso dessas pessoas. No caso, o pessoal que está tanto na enfermaria quanto na UTI, ele vai estar usando a roupa privativa. Por quê? Porque assim, ele não vai estar saindo de lá, ok? Mas ele vai usar a copa, do quarto andar. Quando ele sair, se ele sair, ele for almoçar fora, ele vai tirar a roupa privativa dele, ele não vai sair com a roupa privativa, porque se ele for sair, ele vai almoçar fora, enfim. Então, ele não vai sair com essa roupa privativa fora. O que a gente fala? Hoje aconteceu o seguinte, tinha um familiar e esse familiar precisava contato com o enfermeiro. Então, o que a gente espera? O enfermeiro que está, o assistencial, não necessariamente o enfermeiro, o assistencial, ele está com aquela roupa privativa, mas quando ele vai prestar assistência ao paciente, ele tem que usar o EPI, ou seja, ele tem que usar o avental descartável, ele tem que usar a luva. E o que nós estávamos orientando, ele vai descartar, depois da assistência, tanto esse avental como a luva, certo? Então, ele vai estar higienizando as mãos dele de forma adequada. Então, isso não impede, hoje, ele precisou descer para falar com o familiar, está limitado, ele pode descer, ele não vai trocar, tirar o privativo para ir lá para falar com o familiar. O que a gente pede para não ficar circulando com o privativo, até mesmo que a gente está querendo limitar esse acesso. Deu para entender? Alguma Sim, dúvida? Quer complementar alguma coisa, doutor Carlos? Não, Rita, é isso mesmo. Também, assim, não é para circular com privativo, embora o risco de transmissão por aí é um risco considerado remoto, tá? Sim. Então, não há necessárias grandes preocupações com relação à roupa, né? Bom senso, óbvio, uma roupa suja, uma roupa que encostou em secreção, tudo traz risco, mas, de um modo geral, a roupa não é considerada um veículo importante de transmissão de infecção, principalmente para a Covid. Mas a recomendação é que não se circule com roupa da área Covid em área não Covid, sim, a Rita está correta. Até gostaria de fazer um adendo com relação ao grupo, o trabalho que a gente vem fazendo com um grupo de humanização, para que esses colaboradores que estão, né, já estão nas dependências da unidade não sejam excluídos, até mesmo porque eles vão estar diferenciados com uma roupa privativa, né, e estejam circulando entre nós. Eles são tanto nossos quanto eles da gente, né? Então, faz parte além do bom senso, mas a questão de humanização, de que eles sejam bem recebidos por todos nós e não ter essa questão de diferenciação só porque eles estão atuando através de uma questão que pode acontecer a qualquer um de nós a qualquer momento, né? Sim. E, doutor Carlos, uma próxima pergunta aqui. Qual a possibilidade de contágio para os colaboradores do AME? O risco, você utilizando os EPIs adequados, higienizando as mãos e tudo que boa parte de vocês já sabem, esse risco é um risco baixo, né? Existe um risco muito maior no transporte, na casa da gente, frequentando os locais, né? As aglomerações que muitas pessoas continuam fazendo, esse risco é muito maior, porque nessas situações ninguém está protegido. Inclusive, a gente já recebeu alguns estudos de vários locais do mundo, colocando como os hospitais como agora, né, não no início da pandemia, como um dos locais mais seguros, com menor chance de adquirir Covid. Porque se você parar para pensar, no hospital a gente está pensando nisso o tempo todo e a gente se protege com uma frequência muito maior do que a gente se protege quando vai encontrar um familiar que você estava com saudade e foi ver no final de semana. Tá? Então, esse risco domiciliar, esse risco num transporte, ele é muito maior do que o risco hospitalar. Então, para responder claramente a questão, mantenham a vigilância, mantenham os cuidados, não é porque a gente está internando paciente com Covid que esse risco aumentou exponencialmente,
Lembrar que muitos de nós podemos ser portadores assintomáticos, então, às vezes, a gente está preocupado com o paciente internado lá na UTI, na nova UTI, né? E o risco, às vezes, está no colega do teu lado, que é um assintomático e você nem sabe. Então, a vigilância para a COVID, ela é o tempo todo. Então, muito cuidado aí, aproveitar o gancho para falar aí das situações em que uma pessoa abaixa a máscara para falar melhor, porque o outro não está ouvindo, o outro está com uma máscara folgada, os dois estão num ambiente fechado, sem circulação de ar. Esse risco, sim, é muito alto. Não aquele do potencial do paciente que está num andar separado do restante da instituição. Muito obrigada, doutor Carlos. A última pergunta, na verdade, ela já foi respondida, mas em respeito eu vou citar aqui, como será feito o transporte do corpo até o container. Dessa forma, eu deixo aberto aqui para que alguém possa fazer alguma pergunta ou para algum membro da coordenação, direção, Camila, Marina, ou mais alguém, ou se eu já esqueci de alguém, gente, vocês me desculpem. Quiser se posicionar, por gentileza, pode ficar à vontade. Marina? Olá, boa noite. Tudo bem? Gostaria de agradecer a Dani, a Rita, o Dr. Carlos por essa apresentação espetacular. Acredito que tenha sanado a dúvida de todos, né, que estão aqui, ter acalmado um pouco o coração de cada um, né, que tem ido trabalhar nos seus postos de trabalho, fazendo o melhor possível e tranquilizando, né, também a família, que eu acredito que a família de muitos estão participando também dessa live com essas informações importantíssimas de gente que entende, né, isso que é bom, a gente saber que a informação é confiável, é importantíssimo e de grande valia. Muito obrigada, viu, por nos proporcionar tantas informações nessa noite. Verdade, super importante falar isso, Marina. Mais alguém tem alguma dúvida? Querem se posicionar, agradecer, fazer algum posicionamento? Senão, eu gostaria de convidar todos para a gente fazer um fechamento com uma foto assim bem legal. Vocês podem abrir a câmera de vocês, mas para que vocês apareçam, vocês têm que dar um oi, porque senão não brilha a tela. Oi, doutor Carlos, pode falar. Eu queria só finalizar rapidamente em cima do que a Marina falou. Para nós é um prazer poder ajudar nesse momento. A insegurança é natural, né? A gente fica inseguro numa situação nova. Eu sou um exemplo de que eu estou trabalhando em frequente UTIs Covid desde março do ano passado. Tive a felicidade de não me contaminar. Eu sempre brinco que eu tenho mais receio de pegar Covid do filho que foi visitar a namorada no final de semana do que pegar trabalhando. Porque a gente sabe que trabalhando e se protegendo, o risco é muito baixo, tá? Então, tenham confiança, fiquem tranquilos, a gente está aqui para dar o suporte que for necessário, mas é o que foi comentado aqui, a gente tem que receber bem esses profissionais, é uma situação difícil para o país todo, a gente tem que dar nossa parcela de contribuição, e ninguém vai ser exposto aí de uma maneira acima do que a gente já está tendo no dia a dia, né? No dia a dia a gente tem o risco. Outra coisa também, vocês já tomaram a primeira dose da AstraZeneca, essa é uma excelente vacina, vocês vão tomar agora a segunda dose, a possibilidade de transmitir depois de uma dose da AstraZeneca, ela é de menos do que 30% de transmitir, eu estou falando, a proteção contra a doença grave, ela é alta, ela está acima de 90%. Então, além do uso dos EPIs, vocês têm já a proteção da vacina. E tem com isso não foi provado ainda para a Coronavac, mas para a AstraZeneca foi. Essa diminuição da chance de transmitir vai diminuir o risco também de vocês levarem, eventualmente, o vírus para casa de vocês, contaminando os familiares, tá? Então, o fato de vocês todos já estarem vacinados, acho que deve trazer um conforto muito grande aí. Verdade, doutor Carlos, o senhor pontuou pontualmente onde a gente precisava mesmo exaltar o que a gente estava precisando e trazer confiança, né? Mais do que tudo.
Alguém mais quer fazer uma pontuação? Rita? Sim. Bem, ok. Eu queria agradecer a vocês, eu achei muito bacana estar aqui com vocês. Na verdade, é a minha primeira live, tá? Só estou contando para vocês, tá bom? Mas eu acho que tudo certo, né? Qualquer dúvida, nós estamos lá no AME, eu estou de segunda a sexta, vocês podem contar sempre conosco, sempre, sempre, sempre. E estamos, assim, bastante felizes, porque na segunda-feira nós vamos administrar a segunda dose, na segunda e na terça, a segunda dose lá no AME mesmo. Então, não esqueçam de levar a carteirinha. Eu fiquei muito feliz, não é? Então, assim, eu só quero agradecer. Agradeço imensamente vocês, né, pelo apoio, porque nós estamos fazendo... Se a gente consegue fazer um trabalho bacana, é porque nós temos apoio de vocês, tá? E eu só quero agradecer muito, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Rita. Bom, então vou convidar vocês a participarem, porque vocês são membros dessa organização, quase como uma família, né? Para que todo mundo saia aqui. A gente vai levar isso para frente, né, Marina? Então, vocês precisam só ligar a câmera e falar um oi, porque senão vocês não brilham na tela, e aí não sai. Depois vai falar, poxa, não sai no jornalzinho. E não é só no jornalzinho interno, não, viu? Obrigada, isso, dá um oi que brilha todo mundo na tela, fica bonito de ver. Obrigada, Roberta, por ligar, Luana. Isso aí, ai, que bonito isso. Dá um oi que fica bem bonito. Pamela. Ai, que legal. Gisele, você não ligou sua câmera, meu bem. Isso, liga. Fernandinha, isso. Isso, dá um oi, que quem dá oi aparece. Se você só liga a câmera e não dá oi, não aparece. Aí a gente faz uma foto bem legal. Ai, olha eu tirando foto do meu celular, é porque fica mais bonito. Fala, X! Gente, oi. Muito obrigada por... Oi, pode falar oi. A Pamela desligou a câmera. Pamela! X. Gente, oi. Muito obrigada por hoje. Obrigada. Aí, Marcos, olha o Marcos aparecendo. Marcos! O aniversariante. Ah, aniversário dele hoje? Aniversário! Parabéns, Marcos! Parabéns! Bom, gente, obrigada pela presença de todos. Estamos disponíveis caso surja mais alguma dúvida. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Ah, que linda! Nossa, que linda, meu Deus! Que linda! Apareceu a Camilinha. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Oh, meu Deus, olha o cabelo! Meu Deus do céu, mas é linda demais! Manda um beijo! Ai, gente!